Senhores, colegas, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à sequência deste segundo Fórum Regional Sudeste da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, com o tema central, o município e os desafios da pós-modernidade. Este evento é uma realização do Núcleo Regional do Espírito Santo, da ANPM, com a Associação dos Procuradores Municipais de Vila Velha e a Associação dos Procuradores Municipais de Vitória. Os organizadores, mais uma vez, querem registrar aqui o agradecimento à Softplan pelo patrocínio, também o apoio da FDV, a Faculdade de Direito de Vitória, que tão gentilmente nos acolhe, a OAB Seccional do Espírito Santo, a Federação dos Procuradores Municipais do Rio de Janeiro, a Associação dos Procuradores Municipais de São Paulo, Associação dos Procuradores Municipais de Fortaleza, Associação dos Procuradores Municipais de João Pessoa, Associação dos Procuradores Municipais de Porto Alegre, as associações locais aqui do Espírito Santo, de Aracruz, Cachoeiro, Itapemirim, Cariacica, Guarapari, Linhares, Serra e Viana, que emprestaram total solidariedade aos organizadores para a efetivação do evento. Na sequência, teremos a continuidade do painel Direito Urbanístico Moderno, Desafios Sociais, Tecnológia e Proteção Ambiental e, para tanto, queremos convidar para continuar a presidência da mesa, naturalmente, a doutora Patrícia Gazola, procuradora do município de Vitória. Presidente da Associação dos Procuradores do município de Vitória. Também convido para estar à mesa o Dr. Tiago Viola, que é o presidente da Associação dos Procuradores de Vila Velha. Também coordenador científico deste evento. Será agora nosso palestrante, nosso painelista, o Dr. Luiz Roberto da Mata, que é mestre em Direito da Cidade pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O procurador do município do Rio de Janeiro, Dr. Luiz Roberto da Mata, que nos falará sobre grandes eventos, direitos difusos e judicialização, a experiência das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Palavra. Boa tarde a todos. Quero agradecer aqui ao Tiago, né, que nos recepcionou na cidade, né. Quero agradecer a cidade, que nos tem recebido muito bem. E quero dizer que a culpada disso tudo é a Patrícia. Então, para não ter agradecimento nela, a culpada disso tudo, por eu estar aqui, né. Muito obrigado, Patrícia, pelo convite. Bom, a minha palestra ela vai ser, eu diria que leve, assim, no sentido de eu não quero trazer muitos detalhes técnicos, não quero ser pormenorizadamente técnico em relação ao que eu vou falar, mas o que eu quero passar para vocês? Eu quero passar um pouquinho do que foi esse período dos Jogos Olímpicos, da Copa, né, e sobretudo dos Jogos Olímpicos, das ações que foram desenvolvidas, das obras públicas que foram feitas para dar sustentação a tudo isso. Passar um pouco o que era a ideia de legado e o que era a obra para os Jogos, né, que eu acho importante fazer uma distinção, embora as duas coisas tenham sido colocadas na mesma conta, né. Do mesmo jeito que os que defendiam a realização dos Jogos Olímpicos como algo de transformação positiva da cidade, colocaram na conta dos Jogos Olímpicos muitas coisas que eles chamaram de legado, e que a rigor não são feitas para os Jogos, né? São feitas para a cidade, bem ou mal, né? Bem projetadas, mal projetadas, são feitas para a cidade, não para os Jogos. Do mesmo modo, do outro lado também colocaram um monte de coisa, né? O pessoal que era contra os jogos na cidade, contra promover os jogos, né? Achava que haviam ações mais interessantes, podiam ser desenvolvidas com aquele capital humano e econômico. E também colocou muita coisa na conta dos jogos que não tinham nada a ver com jogos. Então,
Mas eu quero dizer o que foi feito, como foi feito e, sobretudo, né, eu acho que é a nossa área, né, os obstáculos que nós enfrentamos judicialmente. Porque não teve uma obra dessa que passou totalmente incólume, né? Eu, pelo menos, não me lembro. E a minha experiência foi, por estar há muitos anos na Procuradoria de Urbanismo e Meio Ambiente, e por ser um procurador que não gosta de ação chata, de ação de desapropriação, ação de reintegração de posse, tá? Isso não curto. Meu negócio é adrenalina, né? Então, eu pedia essas ações. Alguém uma vez me perguntou, por que você concentrou todas essas ações? Caramba, está tudo contigo, né? A subprocuradora-geral até já me ligava diretamente da Mata, você deve estar com essa ação. Eu falei, estou, porque eu já pedia, antes dela chegar na PGM. Saía a notícia que eu me empenhei em entrar com a ação, a gente já começava a monitorar também, né? Então, tinha um trabalho de monitorar as ações que iriam entrar, né? Bom, aqui uma obra que passou batida, a obra em si é essa aqui, a duplicação. Essa obra passou batida, não teve nenhum grande questionamento, né? Teve licenciamento ambiental estadual, porque era abertura de via nova, tinha um impacto ambiental considerável. Essa não teve um questionamento. Em compensação, aqui do lado tem uma que tem um monte de questionamento, que é a ciclovia, que teve alguns probleminhas, que depois ela volta aí na temática. A ciclovia está aqui, pendurada no elevado que já existia. Estou passando um pouquinho isso aí, por exemplo, eu falei, algumas coisas foram colocadas na conta dos jogos, dos legados, né? Essas obras são de controle de enchentes, né, na região de Tijuca, Maracanã e Praça da Bandeira. Então, está lá no legado, mas essa obra já tinha começado antes, já era projeto, já tinha tudo, antes dos jogos, a rigor, assim, não é legado dos jogos, mas está lá na conta do legado positivo, né? E funcionou razoavelmente, ela ainda está incompleta, porque falta o desvio do Rio Joana, né? E um ponto de interrogação que tem aí é se essas vigas que aparecem aqui são vigas que foram da demolição da perimetral, que vai aparecer esse assunto aí, né? Misteriosamente também, né, foi notícia que algumas dessas vigas foram misteriosamente roubadas. Ou seja, quando vocês forem ao Rio, não precisa se preocupar com o celular, que vai ser roubado. Se conseguiram roubar isso aqui, imagina o celular. Então, assim, acho que não adianta se preocupar com esse negócio de celular, não. Coisas que entraram no legado e que realmente tinham a ver com o projeto de transformação da cidade, né? O novo padrão de escola pública, com o melhor de tecnologia, que falava às vezes a esquerda brincava de escola padrão FIFA, o prefeito dizia, estamos tentando fazer, né? São essas escolas do amanhã, que também entram na conta do legado. Foi montada uma fábrica de escolas, né? Que a gente já teve na história do Estado do Rio, a fábrica de CIEPs, né? Na época do governo Leonel Brizola. Agora, novamente, tivemos uma fábrica de escolas que saíram dessa fábrica várias unidades escolares modernas. Também no projeto de legado, em áreas favelizadas, que receberam projetos de urbanização, por conta de projetos paralelos, né? No caso, sobretudo, nas grandes favelas, o PAC de Grandes Favelas. Então, foram feitos esses instrumentos, digamos, de inserção social, né? Das possibilidades de ter acesso, as pessoas da comunidade terem acesso a novas tecnologias. Eu vou falar aleatoriamente favela e comunidade, porque eu aceito já as duas terminologias, mas eu preferia favela porque a gente conseguiu identificar o que é. Tem a definição do glossário lá do nosso Código de Obras, né? Então, quando a gente fala comunidade, pode ser comunidade econômica europeia, né? E eles não têm os mesmos problemas, então... E eu me sinto à vontade, porque quando o pessoal de esquerda fala, pô, você é preconceituoso, eu falei, não sou, eu morei em favela, então eu posso falar que eu morei em favela e que é favela e tal, e paciência. Aqui, requalificação urbana do Estádio Olímpico João Avelange, também é uma coisa que passou tranquila, era coisa que todo mundo queria. Ah, você está restaurando o patrimônio cultural, ninguém é contra restaurar o patrimônio cultural, né? Quando se quis demolir, eu vou contar à frente, aí teve problema, mas restaurar o patrimônio cultural não tem problema. Então, a restauração disso aí entrou na conta dos jogos, que é essa imagem que a gente vê aqui, né? O Estádio Olímpico ali, o Museu do Trem aqui. E essa reurbanização aqui, no entorno do estádio, que havia ficado incompleta quando o estádio foi feito na época dos Jogos Pan-Americanos. Também entrou na conta do legado, eu vi equivocadamente, né? Mas está lá, né? O legado positivo. A desativação do aterro sanitário de Gramacho, que tem um senão, né? Claro que não é a desativação em si do aterro de Gramacho. Ele foi o destino do lixo de toda a região metropolitana do Rio durante décadas. Ele começou a operar em 76, né?
E, claro, nessa época não tinha preparação do solo, não tinha nada, né? O lixo era simplesmente jogado ali. E ser jogado ali era um problema, né? Porque isso está aqui às margens da Baía da Guanabara. A Baía da Guanabara está ali. E aquela montanha de lixo estava aqui, né? Aqui já é na época da desativação, já da recuperação ambiental, os gases sendo captados, vendidos para reduque, né? Estação de tratamento de chorume, na desativação. Agora, durante a operação, foi aquele caos que vocês viram lá na imagem anterior, né? Caminhão de lixo jogando a céu aberto. Tinha a ação civil pública para desativar isso, porque está relativamente próximo do aeroporto internacional, né? Então trazia um risco grande aos voos, né? Essa quantidade de pássaros num aterro sanitário que nem merecia esse nome, né? No final, ainda recebendo lixo, ele era o que se chamava de aterro controlado, né? Já tinha controle ambiental, já tinha estação de chorume, tinha um cuidado maior com o recobrimento do lixo, mas nada disso existia nos primórdios desse aterro sanitário. Tinha uma ação civil pública do MP Federal para desativar esse aterro há muito tempo por causa do aeroporto. Só que essa ação ela nunca chegou a ter um final, né? A última vez que eu vi essa ação, depois de 50 anos de tramitação, ela estava esperando compor uma equipe para fazer a perícia, né? Aí a questão que eu falei, o resíduo do município do Rio hoje vai para outro município. Mas já ia, né? Porque Gramacho não é município do Rio, é município de Duque de Caxias. Então, assim, quando as pessoas falam, pô, mas vocês estão exportando o problema, já exportava antes, né? Já exportava para Duque de Caxias, agora exporta para Seropédica, só que em condições ambientais adequadas, né? Não é um aterro sanitário, é a estação de tratamento de resíduos, licenciada, com preparação do solo, né? Com todos os cuidados, com inspeção do órgão que licenciou. Mas tem uma ação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Para acabar com essa estação de tratamento de resíduos, com essa central de tratamento de resíduos, por conta de alegados danos ao meio ambiente, né? Aí eles dizem, né, insetos que proliferam, risco para o subsolo, né? Então não é uma coisa tranquila. Coisa que a gente pode dizer que aí já foi bem legado mesmo, coisas que seriam transitórias dentro dos Jogos Olímpicos, que o município teria que montar para os Jogos e falar, poxa, vamos montar isso para os Jogos, vamos aproveitar isso então. Então a gente ganhou o Centro de Operações Rio, né, que é super moderno, a cidade toda interligada, controlada de lá, né? É de lá, por exemplo, que as pessoas ficam sabendo que elas vão ficar ilhadas no alagamento durante horas porque vai continuar chovendo. Então é daí que saem as informações para a gente ficar tranquilo, sabendo que a gente vai ficar ilhado durante horas. Porque não vai parar de chover, daí que saem essas informações. Aí um similar do Estado, né, que é mais voltado para a área de segurança pública, que também seria transitório, também ficou como um benefício definitivo na área de segurança, que congrega ali os órgãos de segurança do Estado. Também uma central de informação. O centro de operação não foi só isso, é claro que foi muito mais, a gente ganhou uma previsibilidade, ganhou um radar meteorológico, ganhou estações meteorológicas, né? A gente às vezes brinca, né, que não tem efetividade, mas assim, às vezes vem um aviso e a população se previne um pouco, não sai de casa, quem pode evitar, evita, né? Mas não sei. Bom, aqui uma que deu muito problema, né? É o projeto Porto Maravilha, talvez um dos mais caros projetos, né? Assim, não caros em termos de preço, porque ele não tem preço a rigor, né? Ele é uma obra financiada com CEPAX, né? Uma operação urbana consorciada, você vendeu o certificado de potencial construtivo e assim financiou essa urbanização, financia programas sociais, financia programa cultural, financia habitação popular, né? Tudo com essa remodelação do porto via operação urbana consorciada. Uma das principais questões é se a gente iria ou não demolir esse elevado, né? E isso se dá, é bom falar, né, no meio de um conjunto de obras que a gente vai ver. A gente não estava só demolindo esse elevado, a gente estava quebrando a cidade toda, né? Então, demolir esse elevado nessas condições foi uma coisa bem tensa. Essa ação foi minha. Essa ação terminou num acordo com o Ministério Público Estadual, um acordo assim, que dá problema até hoje, né? Climatizar 100% da frota de ônibus até 2016 não aconteceu, tem multa, tem execução.
desenvolver um programa que vai dizer ao passageiro quantas pessoas estão vindo dentro do ônibus. A gente já tem um que diz a quantos minutos o ônibus está do ponto. Só que tem que colocar um que diga quantos passageiros estão vindo dentro do ônibus, né? E não havia nem tecnologia para quando o prefeito pactou isso. E esse é um outro problema. Isso hoje custaria algo em torno de 200 milhões com a tecnologia que tem. Uma utilidade relativamente baixa, né? Mas está lá num desacordo que se fez com a MP. Mas o motivo do acordo não era que a gente não iria ganhar ação, não. A gente iria ganhar essa ação também. A gente ganhou todas. Ia ganhar essa também. O problema é que se você não faz acordo, você tem dificuldade para vender os títulos, né? Ninguém vai querer comprar um título de uma coisa que está litigiosa. Então, assim, era preciso pacificar. Então, eu vou deixar aí que foi isso. Aqui a gente já vê a área com a... sim, eu queria dizer uma coisa. Eu vou disponibilizar esse arquivo e vou disponibilizar um arquivo com mais texto. E todo mundo que se interessar, aqui tem o número de um processo. Esse processo é eletrônico. Todo mundo pode ver a íntegra dessa ação judicial. Todas as minhas peças, todas as peças do MP. Ele deve ter só umas 9.000 páginas hoje em dia, esse processo. Então, assim, dá para se divertir dias aí só com esse. Então, isso aqui é já sem o elevado. Aqui o elevado já caiu, já está uma remodelação, né? Vocês já podem ver que Tá bem. Bom, então, eu me reposicionei aqui a pedidos, né? Aqui vocês estão vendo já sem o elevado, né? Já uma novidade também aqui, né? O VLT, o Veículo Leve Sob Trilhos. O Veículo Leve Sob Trilhos é uma parceria privada, uma parte de recursos públicos, um custeio, né? Uma perspectiva de volume de passageiros, né? Com verbas públicas, se não atingir esse volume, que é uma outra execução problemática de contrato hoje, mas o VLT está ali. Ele é usado, mas num número muito menor de passageiros do que o que era previsto. Esse túnel substituiu o elevado, né, um túnel de 3 faixas, subterrâneo, né, de ida e volta, que é um parâmetro que foi usado em algumas remodelações de zonas portuárias, mundo afora, né, que se seguiu no Porto Maravilha. Aí vem todo um discurso que esse túnel vai alagar, vai encher de água, vai todo mundo morrer, né, então, assim... Mas em outros lugares fizeram e não aconteceu isso ainda. Mas recentemente alagou lá um mergulhão, né, que foi também construído nessa época aí. Mas a gente espera que não aconteça aqui. Aqui a gente vê exatamente essa área, né? Ainda com o elevado ainda está aqui, ele se apresenta aqui. Aqui é o Pier Mauá, isso aqui é interessante que a gente vê. Isso era o Porto do Rio de Janeiro antigamente. Aqui era todo o movimento de carga do Rio de Janeiro, era aqui. E as zonas portuárias vão ficando obsoletas, né? Então, esse programa, Operação Urbana Consorciada, vem para remodelar isso. Aqui já sem o elevado. E no antigo porto da cidade, o Museu da Manhã. E o Museu da Manhã, junto com a Aquarri, que está na outra extremidade ali, ele tem uma coligação com um programa, né? Os jogos vão chegar, vão passar, vão projetar imagens da cidade e depois. Então, o Museu da Manhã, Aquário e outras atrações que se pensou para a cidade são para que o turista permaneça mais 2 dias, porque o Rio precisa que o turista permaneça mais 2 dias, porque eu vou falar de outra coisa ali depois, que foi a ampliação da capacidade hoteleira. Para dar conta da ampliação da capacidade hoteleira, você precisa ter atrações, para que o turista tenha mais tempo de permanência. Então, o Museu da Manhã e toda a remodelação do Porto, o Aquarrio, foi para o turista ficar pelo menos mais 1 dia só para visitar essa área aqui. Também na mesma área, né, o Museu de Arte do Rio. Aqui um programa que não era dos jogos, é paralelo, digamos, né? A primeira favela da cidade do Rio de Janeiro, o Morro da Providência, recebeu com críticas, né? Teleférico, como o Morro do Alemão também recebeu, né? Teleférico, com críticas. É um modelo de transporte que é utilizado, por exemplo, na Colômbia, né? Não sei mais quem utilizou, mas não era assim uma coisa inédita, vamos botar teleférico, não era uma coisa para o turista, era uma coisa para a população. No Morro do Alemão, se não me engano, inclusive, havia uma diferença tarifária. O turista pagava R$5, o morador pagava R$1. O morador tinha uma determinada número de gratuidade.
Só que isso acho que está, no momento, os dois sem funcionar, se não me engano, por conta de questões de dinheiro, né, da cidade. Aqui houve um plano grande de urbanização, com muita verba, né, muito dinheiro, um projeto do PAC, só que teve ação, que está ali o número dela, quem se interessar, né, por ver, é um processo eletrônico, né, está lá. Tem mais informação sobre ela num outro arquivo que eu vou disponibilizar, né, e ficou pela metade esse projeto, por conta de oposições de uma associação de moradores é contra, um pessoal é contra, né? O pessoal do tráfico de droga é contra toda a obra de acessibilidade. Então, é contra teleférico, é contra abrir ruas, né? É contra tudo isso. Tem moradores que vão ser atingidos pessoalmente, são contra. Tem associações de moradores que são contra por razões políticas. Tem associações de moradores que são a favor. Então, assim, você tem um caldo muito grande para administrar. E aí vem a ação judicial, vem uma liminar para as obras, né? Essa ação não era minha. Não é porque a liminar para a obra que não era minha, não, mas não era minha. Eu só pego essa ação quando eu sei dela, porque eu pego ela quando está discutindo já remoção de escombros. A prefeitura já tinha desistido do projeto, o projeto ficou bem pela metade, muito aquém da potencialidade dele. E lá atrás a gente vê a cidade do samba. E aqui a gente está vendo aquela área que a gente falou, né, do Porto Maravilha. Aqui a nova Orla, né, que chama Orla Conde, né, que foi a operação urbana consorciada do Porto. E esse prédio é interessante, eu destaquei essa foto, porque esse grafite aqui foi feito um pouco para mascarar o prédio, que ele está totalmente destruído, né? Os elevados têm essa função na cidade, destruir tudo que está embaixo. Então, assim, quando você faz um elevado numa área habitada da cidade, aquilo que está ali embaixo vai morrer. E foi o que aconteceu com essa área do centro da cidade. Quando você tira o elevado, você vê que está tudo destruído, tudo carcomido, né? Tudo abandonado. Elevado tem essa potencialidade. Em relação à questão, e vocês vão ver que isso é recorrente, né? A ação civil pública dizia que faltou estudo de impacto ambiental. E no âmbito do município do Rio de Janeiro, quando você diz faltou estudo de impacto ambiental, você está dizendo está tudo errado. Porque se tinha que ter estudo de impacto ambiental, o licenciamento teria que ser feito pelo Estado. E o licenciamento foi feito pelo município, então a licença ambiental não vale. Então, nada vale. E esse argumento foi muito usado com justificativas diferentes. E aqui o MP disse que a gente fez um estudo de impacto ambiental de vizinhança. Só que esse estudo de impacto de vizinhança não aborda todas as questões que um estudo de impacto ambiental teria abordado. Então, ele nem supre a falta do estudo de impacto de vizinhança. E a primeira coisa que ele pede é para paralisar a demolição da perimetral. Que vocês viram que não paralisou, ela foi demolida. Mas por conta muito do acordo. O primeiro a gente demoliu porque derrubou a liminar, né? O acordo veio depois e contra a nossa vontade. Umas questões, né? O MP queria que o plano urbano fosse objeto de um licenciamento ambiental, né? E que a lei observasse o licenciamento ambiental. Só que a gente não tem como mandar uma coisa fechada para a Câmara de Vereadores e aprova ou não aprova. Você manda para a Câmara de Vereadores, é democracia, eles aprovam do jeito que eles quiserem, como eles quiserem, né? Eles são representantes do povo, eles podem mudar. Então, assim, eu não tenho como fazer um planejamento urbano, submeter esse planejamento urbano a licenciamento ambiental, pegar o licenciamento ambiental com 300 condicionantes e dizer, Câmara Municipal, me aprova isso aí. Isso não existe. Então, isso que o MP queria, não existe. Na época, eu fui ver o que a gente tinha mais parecido com algo assim, era uma diretiva para a União Europeia, onde se dizia, no planejamento urbano, em um dado momento, você vai submeter isso a uma espécie de licenciamento ambiental, que não é licenciamento. É uma revisão por especialistas em meio ambiente, como seria um licenciamento ambiental. Só que depois isso volta para o planejamento urbano. E se tiver que ir para a Câmara, vai do jeito que for, né? Mas não tem uma licença ambiental a ser cumprida. Ou seja, eu não tinha como submeter o meu plano urbano a licenciamento ambiental. E depois aprovar através de lei. Porque tudo isso que a gente está falando em relação ao Porto Maravilha foi aprovado através de lei. O que eu vou fazer, como vou fazer, o valor das CEPACs, como vai ser o uso residencial, como vai ser o uso comercial, o uso não residencial, tudo, lei. Se a Câmara não pudesse mudar, não teria saído nada. Se tivesse fazer licenciamento ambiental disso também, não teria saído nada. Já passei para a Avenida Brasil. Essa é interessante porque
Aqui tem um slide que vai dar uma visão melhor, né? Ali está o número da ação judicial, e o Ministério Público também diz que o município não poderia ter feito o licenciamento ambiental. E aí são dois argumentos. Um que é a construção de rodovia, porque num trecho pequeno, a Avenida Brasil ganhava um alargamento, mas num trecho pequeno, no resto não tem alargamento. E o outro argumento era, a área do projeto de desenvolvimento urbano é X, muito maior do que a área que, pelas leis de meio ambiente, precisa ter estudo de impacto ambiental. Só que, como o MP chegou a essa área do plano de desenvolvimento urbano, ele diz, toda essa área da Avenida Brasil, aqui, multiplicada pelo comprimento da Avenida Brasil, é a área do projeto. E a gente vê aqui a Avenida Brasil, no outro trecho, ela está aqui, ela já existe. Gente, o município não estava construindo a Avenida Brasil. Na verdade, o município só estava mexendo aqui no meio, né? Ele ia acabar com o canteirinho central que tem lá, que era muito xexelento. Ia construir 2 faixas em cada sentido para ônibus, 2 faixas exclusivas para ônibus. Então, que desenvolvimento urbano? Isso era um projeto de desenvolvimento urbano, prefeito das normas de licenciamento ambiental? Óbvio que não, né? O desenvolvimento urbano que a Avenida Brasil teria que causar ou deixar de causar, isso aconteceu há décadas, né? Então entrava a questão do licenciamento, né? Porque você tem que ter a rima. É licenciamento estadual, então o município era incompetente. E o autolicenciamento é ilegal, né? O município não poderia licenciar uma obra dele mesmo. Bom, se o autolicenciamento fosse legal, a gente teria um sério problema com as obras federais, né? A gente teria que pegar o órgão estadual, acredita-se, menos aparelhado para licenciar as obras federais para a gente não ter autolicenciamento. Seria uma coisa meio anacrônica, né? Mas, assim... Então, assim, você não teve aprovação de EIA-RIMA e não avaliou os impactos negativos durante a fase de obras. E tem um pedido que é de condenação. Esse pedido eu acho também interessante, porque é um pedido de condenação a indenizar pelos gases de efeito estufa que foram acrescidos pelos engarrafamentos durante a fase de obras. Ou seja, há um pedido indenizatório também, né? Indenizar pelos danos ambientais causados pelos engarrafamentos e pelo acréscimo de gases de efeito estufa na fase de obras. Aí um pouquinho de decisões, né? Não necessariamente muito técnicas. Por incrível que pareça, aqui, eu digo, a gente ia ao judiciário, o MP ia ao judiciário, o judiciário fazia audiência em todas essas ações, né? A gente ia ao juiz antes dele receber o processo, a gente chegava nele antes dele receber o processo, acompanhando essas distribuições. A gente tinha muito mais informação que o juiz sobre o meio ambiente, evidente, eu trabalhava nisso há 20 e tantos anos, né? O juiz trabalha com todas as coisas de vara de fazenda pública, e ele veio, às vezes, de uma vara civil na semana anterior. Então, assim... Mas o Ministério Público idem também, tá? Tem uma equipe especializada em meio ambiente que também vai lá e que também fala com o juiz ficava louco, no fundo, né? E, às vezes, dizia coisas assim, cara, não são muito técnicas, então eu vou dizer, tem coisas que não são muito técnicas, mas está na decisão judicial. Ele diz, por exemplo, que a obra percorrerá exclusivamente o território da cidade, pelo que o município seria competente. Não é bem por aí, né? Ainda que uma obra seja exclusiva no território do município, teve casos mesmo que a gente não tinha nenhuma dúvida que o licenciamento era estadual, ainda que a obra estivesse exclusivamente no território do município. Foi o caso daquela obra que eu mostrei lá antes, né, da duplicação do elevado. Era a abertura de uma via nova, com impactos ambientais significativos, e tinha que ter um estudo de impacto ambiental. E é exclusivamente território do município. Agora, uma coisa que eu destaco, né, que a gente conseguiu fazer que os juízes percebessem. Esse estudo que foi feito para o nosso licenciamento ambiental, ele é muito mais robusto que muito EIA-RIMA que eu já vi. Muito mais robusto, né? Só o estudo em si tinha mais de 600 folhas. 10 anexos, ou seja, 10 pilhas de processo, 10 anexos. Então, assim, era um licenciamento ambiental robusto. E o que é mais interessante também, fazer o juiz ver que ele não tem, às vezes, essa percepção que ele não lida cotidianamente com licenciamento ambiental. Ele não tem noção de como funciona. São técnicos contratados que respondem com as suas respectivas inscrições profissionais por tudo que eles fazem, inclusive criminalmente. Ou seja, eles não estão lá para amenizar porque a obra é pública do município e ele é servidor do município. Se ele
grosseiramente, né, atuar numa licença ambiental com fraude, ele está cometendo um crime, né? Então a gente tem que transmitir isso para o juiz. Nós tivemos, no caso do campo de golfe, presencialmente na frente do juiz, servidores públicos do município, da Secretaria de Meio Ambiente, dizendo: eu sou contra por isso, isso e isso. 2. Eles foram lá. Eles deram parecer contra no processo de licenciamento, e o juiz falou: quero ouvir, vai ouvir. Eles vão lá. Eles foram lá e falaram na audiência pública, contra. Então o juiz começa a ter uma percepção de que as coisas funcionam de um outro modo. Segundo, que o juiz também não sabe, tem um monte de exigência que é padronizada. Se a obra fosse da Volkswagen, fosse do município, fosse do Zé da Esquina, ia ser a mesma exigência se fosse a mesma obra. Então, assim, tem uma padronização bem considerável. Agora, uma coisa que o juiz disse, que tinha uma superposição de obras, né? E aí também é interessante porque ele diz: cara, tem uma superposição de obras, mas o momento, quanto a proceder ou não a tais obras, a escolha é do chefe do Poder Executivo, a discricionariedade dele, eu não posso entrar nisso, né? Tem o orçamento? Tem as verbas? Tem. Está fazendo jogos, o governo federal está liberando as verbas. Então, eu vou fazer tudo. O prefeito paga o preço disso. Então, assim, o juiz teve sensibilidade para entender isso. E disse que não há uma revolução urbana sem sacrifícios. São palavras do juiz. E aí a questão que eu coloquei, né, que o juiz traduziu depois também, né, que as nossas normas, elas falam lá de licenciamento ambiental: projetos urbanísticos e projetos de desenvolvimento urbano com área superior a tal. E você tem que ter uma interpretação restritiva disso. Mexer na Avenida Brasil, eu não estou fazendo uma obra de desenvolvimento urbano. Se eu estivesse construindo a Avenida Brasil, sem dúvida, mas mexer no canteiro central dela, não. Então você tem que pensar assim: alterou substancialmente a estrutura urbana? Pode causar isso? Não. Então, não é um projeto de desenvolvimento urbano. E o juiz disse: se eu pensar que qualquer obra, né, que eu fizesse na Avenida Brasil teria que ter um estudo de impacto ambiental, porque a área é essa, a área é aquela, um recapeamento, o simples recapeamento da Avenida Brasil teria que ter um estudo de impacto ambiental, se levasse isso a extremo. E em relação àquele dano ambiental que eu falei lá, o juiz chegou à conclusão que não teria que indenizar, né? A gente até admite que o dano aconteceu, mas não teria que indenizar. Porque, segundo as palavras do juiz, no frigir dos ovos, aquilo traria uma melhoria, né? Então, você tem que considerar o conjunto da obra, e não a obra em si no momento da execução dela. Uma outra obra que, por incrível que pareça, usaram os mesmos argumentos, mas aqui, a meu ver, de forma mais, sei lá, deslavada. A obra sai isso aqui, gente. Você está pegando um canteiro central que tinha umas árvores que foram plantadas por ocasião de alguma reforma ou construção, né? É a Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, que é um bairro que vocês veem aqui, um padrão de construção é esse, né? Alguns prédios mais baixos, outros mais altos, né? Alguns de 20 andares, outros de 30, outros de 5, uns de 2,5, dependendo do local. E a obra era essa aqui: aproveitar esse canteiro central e criar 2 faixas para o BRT, no caso aqui só uma em cada sentido. A obra é essa. O MP diz também, né, está o número do processo aí, quem se interessar, ele é eletrônico, está lá totalmente disponível, né, no site do TJ. E ele diz que tem que ter licenciamento ambiental com aquele mesmo argumento. Ele pega a área toda da Avenida das Américas, que está lá desde que o mundo é mundo, né, muito larga, muito grande, e diz: essa é a área do projeto de desenvolvimento urbano que o município está desenvolvendo. Não, absolutamente. O município só está fazendo essa obra aqui. Aqui o juiz dá uma... Eu nem estou colocando os meus argumentos, não, mas eu vou disponibilizar os arquivos das contestações também. O juiz dá uma via conhecida não só desse juiz, como acredita dos subscritores da inicial, do Ministério Público. Parece que o Ministério Público está falando de outro lugar, cara, e não da Avenida das Américas. Também ele reconhece que são árvores e arbustos esparsos, né? E que podem ser replantados em outro lugar. E são árvores do paisagismo da área. O próprio município plantou isso lá em algum momento, de alguma reforma da Avenida das Américas. E aqui, realmente, o MP diz que será impactada a área protegida por suas características extraordinárias para o meio ambiente, né? Eu não consegui ver, não sei se vocês conseguiram ver, né? As características extraordinárias para o meio ambiente aqui, eu passei até o slide de novo para ver se vocês conseguem, né? Eu não consegui, não tive essa sensibilidade.
É uma curiosidade, né, que o juiz considera assim, pô, a cidade está um caos, né? Eu vou mandar parar a obra, eu vou aumentar o caos por mais tempo, né? Era o que ia acontecer, né? A obra ia ficar parada, as máquinas desmobilizadas, né? Então, assim, o juiz considerou isso, a cidade já está um caos. Mais ou menos na mesma linha do outro, né? Discricionariedade, né? Está fazendo um monte de obra ao mesmo tempo, mas tem dinheiro. Se não fizer agora, vai fazer quando? Vai conseguir fazer? Talvez não. E a questão que o MP dizia é que a gente fragmentou a obra para não fazer estudo de impacto ambiental. Mas não era verdade. O MP sabia que não era verdade. O pior é isso, ele sabia que não era verdade. Porque a gente fez o BRT Transoeste, né? E depois a gente fez isso aí, que era a continuação dele, ligando o terminal Alvorada à estação do metrô. Só que essa obra ela só se revelou necessária quando o metrô disse, eu vou posicionar a minha estação aqui, ela não vai até lá. Ou seja, o metrô disse, a minha estação não vai até o terminal Alvorada, ela só vai até aqui no iniciozinho da Barra. E o município fez essa obra de 7 km para levar o BRT até a estação do metrô e fazer essa conexão. Ou seja, não teve nada de artificial nisso, de fragmentação artificial. Aí eu mostrei só de curiosidade, né, o BRT, e eu queria mostrar mais o que está ali no fundo, na verdade. É a Cidade da Música, que depois foi renominada Cidade das Artes, porque ela é uma nova visão de cidade. Você falou aqui nesse negócio de cidade inteligente, cidade isso, cidade aquilo, eu não gosto muito desses rótulos, não. Mas é uma obra que tenta dar para o Rio uma cara, né, de uma cidade, se insere no contexto global, né, com as obras chamadas obras icônicas. Né, o Museu da Manhã que a gente viu lá é isso também, né? O Aquarrio, em alguma medida, mas o Museu da Manhã sobretudo, e a Cidade das Artes, né? Trazer arquitetos renomados, internacionais, que pessoas vão querer vir aqui visitar essa obra específica, né? Vão querer visitar essa obra, quem gosta de arquitetura vai querer visitar o Museu da Manhã por causa do arquiteto. Então, isso foi na época da gestão do prefeito César Maia. Né? Muito criticado, o orçamento, que estourou, que não sei o que lá. Né? Tem esse problema. Também ação judicial, né? Mas essa ação judicial é bobinha, só o município tinha aterrado uma pequena área para passar a via, né? E o MP estava causando terríveis danos ambientais, só que ele não diz que lá antes tinha uma favela, né? Que o município teve que reassentar todo mundo para poder aterrar, para poder fazer a obra. Ou seja, já era uma área bem degradada. E eu não sei, assim, conceitualmente para mim, é melhor você aterrar um pouquinho, fazer uma obra, do que fazer um viaduto que vai dar engarrafamento, que vai dar poluição do ar, vai destruir mais árvores, vai destruir mais meio ambiente, vai destruir mais pássaros. Você tem que pensar em termos até de material. O que eu vou gastar tanto material aqui? O material sai do meio ambiente, não é de graça, não cai do céu. Então, assim, impacto ambiental é uma coisa a se pensar com profundidade, não superficialmente. Aqui também uma outra imagem só, né, desse mesmo BRT, chegando no aeroporto internacional. A obra do BRT é só essa aqui, no caso. Para o BRT chegar no aeroporto internacional, porque no aeroporto do Rio você tinha poucas opções de saída, né? A ideia é você conectar um pouco o aeroporto com opções de transporte público a um preço mais acessível. Questão do motivo para a demora, né? Às vezes você tem que explicar para a pessoa, mas a obra ia sair tal, a obra está saindo assim, a obra demorou, a obra já era para estar pronta, falaram que a obra saía não sei o que lá, né? Então, uma das justificativas para essa obra é que você reduziu a necessidade de número de desapropriações, e aqui a gente considera desapropriações, remoções, desapropriações, as duas coisas, né? Que às vezes você vai usar desapropriação, às vezes você vai usar remoção. Se tem título de propriedade formal de desapropriação, se não tem, será remoção com alguma forma de recompor aquele patrimônio, seja monetário, seja reassentamento, né? Mas alguma forma de composição. Então, para reduzir de 3.600 para 1.534, você tem uma negociação com as pessoas, você muda o traçado. Quando você muda o traçado, você não atinge 3.600 pessoas, mas, de repente, você passa a atingir outras que não eram atingidas pelo traçado anterior. E essas 1.500 aqui, de repente, não vão ficar felizes se elas passaram a ser atingidas e não eram antes. Então, assim, eu me lembro dessas discussões nessa obra. Aqui também a questão, né, do outro BRT, o Transolímpico, 1.500 famílias de uma comunidade, de 1.500, 876 tiveram que sair. Né? E nada disso foi sem ação judicial, só que aí são ações coletivas da Defensoria Pública, são ações individuais de moradores, discutindo às vezes valores, né? Mas nada dessas remoções assim passou 100% tranquilo.
Uma coisa que eu coloquei, né, uma ação que eu atuei já numa fase bem final, atuei só no tribunal, não residencial, comercial, né? Tinha um negócio religioso lá e o negócio é bom, né? Um templo, né, digamos assim. Um templo religioso, sendo mais respeitoso, e comércio. Então, eles não aceitaram a oferta de indenização que o município fez. Foram para o judiciário, o município depositou em juízo, né, o perito avaliou, o município depositou em juízo que o perito avaliou, foi emitido na posse, e o judiciário depois disse que não tinha direito a indenização nenhuma. Isso chegou ao STJ, e o STJ disse que não tem mesmo, né? Já é a linha de entendimento do STJ. A ocupação de área pública não tem direito à indenização. Ou seja, eles não aceitaram o valor, ficaram sem indenização. O metrô não é uma obra nossa, é uma obra do Estado, também não passou sem questionamentos. No metrô, no Leblon, por exemplo, né, a alegação de que estava afundando as casas, que as casas iam desabar, que os prédios iam cair, que não estava assim, não estava assim. Então, tiveram também que negociar com o Ministério Público, fazer reforço das obras, parar um pouco as obras, atrasar um pouco as obras, para dar total garantia aos moradores de que não teria esse tipo de problema. Questionamentos, né, dessas obras viárias em geral. Todas levam a Barra da Tijuca, né? Então, assim, questão de prioridades. Priorizou-se muito uma região da cidade em detrimento de todas as outras, né? Etc, etc, etc. Eu não entro nesse mérito, meu mérito era as ações judiciais, né? O que cada uma delas trazia. E essa ação não era do município aqui, só uma ilustraçãozinha, o metrô chegando na Barra da Tijuca, e ele chegou só nesse comecinho aqui mesmo, e por isso aquela obra do município lá para interligar. Aqui o Porto Maravilha, né, e o VLT, que são duas coisas. O Porto Maravilha aqui pegou a Avenida Rio Branco, que era uma via com 5 faixas de carro, né, 5 faixas de carro, e o prefeito pegou uma parte dela e fez um bulevar onde não passa nenhum carro mais, só carro de serviço de emergência, né, e passa o VLT. Aqui está o Teatro Municipal. Aqui atrás estava um prédio que desabou recentemente, né, também teve ação judicial minha, né, dos moradores que perderam. Felizmente, né, desabou de noite, né, foi uma sorte muito grande, né, se tivesse desabado de dia com um monte de gente lá dentro, teria sido uma tragédia muito maior. Aqui as obras do VLT, os achados arqueológicos, né, assim, também o pessoal que gosta de arqueologia pode ver aí, né, são coisas realmente monumentais, fantásticas. A secretária de Urbanismo também possessa lá, porque o município ficou com a obrigação de conservar esse patrimônio arqueológico, né? E o orçamento da Secretaria de Urbanismo é muito pequeno, e ela está meio possessa com isso aí. Ela acha que, apesar de ser arquiteta, ela acha que não tem nenhum valor arqueológico. Eu, pessoalmente, não sei. Então, assim, para as obras de viárias, foram 14 bilhões e meio. Interessante que o metrô ele faz um trecho pequeno, transporta um número relativamente pequeno de passageiros, comparado com o BRT, por exemplo, e ele catou 2/3 do orçamento, né? Então, quando as pessoas falam, nós queremos metrô, nós não queremos BRT, nós não queremos isso, nós não queremos aquilo, né? Normalmente, elas não pensam nesse problema pequeno, né, do custo do metrô, né? E aquilo que eu falei lá, né? Tudo isso aí de mobilidade entrou na conta dos jogos como legado, mas para os jogos mesmo, você dá férias escolares, suspende algumas atividades, né? Suspende todos os prazos processuais no âmbito do município, por exemplo, do âmbito do Estado, e faz as faixas exclusivas, como na época dos Jogos Pan-Americanos. Para os jogos está ótimo, não precisa de nada de trans isso, trans aquilo, metrô, VLT, nada, nada, nada. Os jogos não precisam disso. Então, assim, é legado, foi uma coisa que foi projetada para a cidade, não para os jogos não precisavam disso. Então, mas para a população aceitar melhor, né, sei lá, botou-se assim, como legado. Uma ação minha também foi a construção do campo de golfe. Essa é bem interessante vocês olharem a imagem, porque essa área aqui teve extração de saibro e foi depósito de pré-moldados para a construção dos CIEPs, né? Então, foram 2 atividades desenvolvidas aqui, relativamente impactantes do meio ambiente, sobretudo a extração de areia, né, que foi feita aqui durante algumas décadas, com licença ambiental até na época, licença daquele departamento lá de minério da União, né?
Então, assim, era uma atividade que, a maior parte do tempo, era até regular. E o município construiu o campo de golfe aqui, e essa ação tem várias nuancezinhas, né? Aqui eu vou mostrar o campo de golfe pronto, né? Isso aí. Uma das nuances foi que, nesse biquinho aqui, ó, a gente pegou uma parte de um parque, né, que segue aqui, um parque municipal, incorporou a propriedade privada. Claro, né? Lei de desafetação. O MP diz que não podia desafetar, né? Mas a única coisa que se prevê na Lei Federal de Unidade de Conservação é que você tem que fazer desafetação por lei. E a gente disse, olha, tem que fazer desafetação por lei. Foi feita a desafetação por lei. Aí o MP diz, mas tinha que ter tido estudo técnico. Não, a lei não diz isso, que tem que ter estudo técnico, tem que ter lei. Também voltando um pouquinho lá, o MP dizia que aqui tinha lagos, né, e suas respectivas faixas marginais de proteção. Na verdade, não tinha lagos, aqui tinha o que a gente pode chamar aqui de depressões causadas pela extração de areia. E essas depressões, na época de chuva, elas enchiam d'água. Poderia até dizer que é um lago, mas eram depressões causadas pela extração de areia, sendo mais técnico, né? E o MP disse que, ao desenvolver esse projeto aqui, o município impede a regeneração natural da vegetação. Só que a vegetação que estava se regenerando aqui era exótica, era vegetação exótica. Ela tinha que ser até removida, porque ela impedia a melhoria da qualidade ambiental. Então, algumas questões complexas, como, por exemplo, transplantio, né? Não foi autorizado nenhum corte de árvore, só transplantio. A medição do sucesso desse transplantio gerou novos estudos, né? E foi muito interessante porque a empresa investiu aqui muito, investiu algo perto de 60 milhões na construção do campo de golfe, tinha um viveiro enorme de mudas para possibilitar esse desenvolvimento dessas ilhotas que aqui ainda parecem muito pequenas, né? E que estão crescendo, né? O campo de golfe ele vai tendo um desenvolvimento ambiental bom, né? Mas então alegava que causava danos ambientais, assim, talvez essa... Eu me lembro que a inicial tinha 70 páginas, né? E dizia um monte de coisa e tal. Aí na audiência pública eu falei, poxa, mas 70 páginas é muita coisa. Aí o promotor, porque são muitas barbaridades também. Então, assim, ele disse, né? Mas então, impedir a regeneração natural, põe em risco espécies raras da fauna e flora. Essas espécies raras da fauna e flora, teve um estudo ambiental de um técnico do município que ele se baseava não no estudo de campo, mas em literatura. Ele pegava livros e dizia o que poderia existir no local. Então, assim, essas espécies raras da fauna e da flora ameaçadas lá de extinção pelo projeto estavam nos livros e não lá, né? Então, assim, teve isso. Implantação de lagos, diversos lagos artificiais, não eram diversos, né? Eram previstos 3, no final reduzidos para 2. Um é para meio ambiente, o outro é para irrigação, né? E é engraçado que os lagos que existiam, né, aquelas depressões, elas eram ótimas para o meio ambiente, tinham faixas marginais de proteção. Os que foram construídos eram horríveis, né? Destruíam o meio ambiente, né? Não dá para entender, né? São esses lagos aqui, ó, que foram implantados. Bom, o laudo pericial disse que o projeto, né, teve um bom desempenho ambiental, e o juiz corrobora isso, né, que teve primeiro ele vê, né, a gente conseguiu traduzir para ele, né, esse estado anterior da área, né, com fotos aéreas várias de diversas épocas, então a gente não foi lá falar, né, a gente não vai falar, a gente vai levar documentos. Normalmente, nessas questões mais técnicas, a gente nunca vai falar, né? A gente fala o que o juiz quer, o que ele pergunta, né? De resto, a gente vai levar documentos, de preferência que não seja de fonte do município. Então, essas eram levantamentos aéreos, né? E mostra para ele a evolução desse terreno ao longo dos anos. E quando ele vê o campo de golfe, ele faz assim, melhorou, né? Mas quem disse isso foi o perito, né? Não ele como pessoa. Mas ele vê que teve a extração de areia, que teve depósito de peças de CIEPs, né? E que foi recuperada, a área foi recuperada, ela não foi danificada, ela foi recuperada ambientalmente. Eu acho que foi recuperada ambientalmente e paisagisticamente. Esse campo será público por 20 anos, mas não perpetuamente, né? Ele será público por 20 anos, depois volta aos proprietários, pelo termo que foi assinado com o município. Seria público durante os jogos, o custeio é 100% privado,
o proprietário ganhou uns parâmetros construtivos que estavam dentro da área e que foram para outra área. E isso é uma questão muito técnica, mas é interessante porque essa região tem um custo de fundação muito alto, os solos estão ruins. Então, se você tem um gabarito, ele não serve para nada do terreno. Se você tem outro gabarito, ele já te custeia a tua fundação. Então, um pouco por isso havia esse interesse na mudança aí dos gabaritos. Mas o que aconteceu nessa ação é que o MP entra com ação também de improbidade, crime ambiental, né, contra as autoridades. E eu lembrei aqui da Marina da Glória. Na Marina da Glória, o MP federal, que foi outra briga grande nos Jogos Pan-Americanos, o MP federal manda ofício para os órgãos do Estado e da União dizendo, olha, quem mexer, quem olhar, quem licenciar, quem autorizar qualquer coisa na Marina da Glória vai responder por crime de improbidade, vai perder o cargo, vai responder por crime ambiental, vai responder por crime contra o patrimônio cultural. Mandou esses ofícios para os órgãos. O município não recebeu porque não ia licenciar nada, mas a PGR respondeu, a Procuradoria-Geral do Estado, falou, olha, procurador, o servidor não pode receber um pedido de licença e não apreciar, isso é prevaricação, ele vai estar cometendo um crime. E o outro aspecto, né? O Ministério Público Federal não faz consultoria do Estado, não. Quem disse se pode ou não pode aqui é a PGE. Assim. Né? Ou seja, ali teve uma briga grande, né, na questão da Marina da Glória, que depois vai aparecer alguma coisa dela aí. A ciclovia, né, que está aqui, não é legado, mas é uma área complexa. Né? Tem um morro aqui com algumas ocupações irregulares, né, uma área bem sensível, né, que é a Avenida Niemeyer. No mesmo dia que teve o terceiro incidente, né? É um acidente, 2 incidentes, 3 incidentes, aliás, na ciclovia. Né? O acidente foi esse aqui, esse trecho desabou, né? A onda bateu de baixo para cima. Mudou o parâmetro de segurança da engenharia, né? Teve muita informação precipitada, mas mudou o parâmetro de segurança da engenharia nacional. Porque ninguém acreditava que a água pudesse derrubar nada lá em cima, né? Mas, cara, tinha que ter aquele troço ali, naquela fenda, tinha que ter um fundo de mar específico, tinha que ter uma onda com a força específica, a onda tinha que vir de lá para cá, assim, e tinha que ter aquela parede ali, ó, que ela foi derrubada também, mas ela ia até lá. É um mirantezinho. Quando a onda veio, esse mirante jogou água para cima, projetou para cima, e ela bateu de baixo para cima na estrutura e derrubou, que era um tabuleiro. Né? Isso tinha sido projetado para a água passar ali por baixo, até a altura de 3 metros. Então, assim, ninguém nunca viu isso. Esse projeto passou seguramente pela mão de 20 engenheiros, né, e ninguém viu isso, ou seja, não era tão óbvio assim. Oi? 10 minutos, então vamos acelerar aqui. A reconstrução daquele trecho que desabou foi na garantia da obra. Depois a galeria de drenagem se rompeu debaixo da ciclovia, que foi um incidente. E a Avenida Niemeyer, o morro, né, a parte que tem para cima, né, desabou 2 vezes em cima da ciclovia nas 2 últimas chuvas que aconteceram. Então foi um acidente, 3 incidentes. Aqui a gente teve uma lei para os jogos que ocupação de áreas específicas, né, ela regulava isso. Ela autorizava a operação urbana, uma operação interligada, que é a do Sambódromo, e ela dava parâmetros para a ampliação da capacidade hoteleira, ou seja, ela estimulava a novas construções para finalidade hoteleira e conversões. Né? Essa ideia de 50% da ampliação da capacidade hoteleira que eu falei. Então, estava tudo nessa lei aí. O MP, pelo Procurador-Geral da República, arguiu inconstitucionalidade de alguns artigos. Né? A construção do novo autódromo entra nessa lei também, a previsão, os parâmetros, etc., do novo autódromo em Deodoro, entra nessa lei. Todos os artigos da construção do novo autódromo foram objeto da representação. O artigo do Sambódromo, eram 3 ou 4, ele representa só contra o que dava parâmetros para construir o prédio da Brahma, né, o famoso prédio da Brahma. Tudo que diz respeito a concluir o autódromo, ele está ótimo. Né? Só que o financiamento ia ser exatamente o prédio da Brahma, ou seja, né, era uma operação interligada, ou vai tudo ou não vai nada. Então, o que o judiciário disse é que você não pode pegar um dispositivo isolado da norma e arguir inconstitucionalidade dele se os outros perdem o sentido. Ou seja, não teria reforma do Sambódromo sem aquele artigo que falava dos parâmetros para a construção do prédio. Aqui é o prédio da Brahma, né, o Sambódromo, onde são feitos os desfiles das escolas. Ele tinha uma parte que tinha sido projetada por Niemeyer, mas não foi feita.
essa parte aqui. A Brahma, então, custeou a demolição, não ela mesma, mas um fundo interessado na construção do prédio. Vocês vão ver que surge um prédio ali, né? O artigo da lei que dava parâmetro para construir esse prédio, ele estava na representação de inconstitucionalidade. Isso aqui foi a chegada da maratona. Aqui o que me deu mais trabalho, né? Aqui era o Parque Olímpico, aliás, não é, né? O Parque Olímpico, o antigo autódromo, né, de Jacarepaguá, Autódromo Nelson Piquet. Ele foi demolido, por isso aquela lei prevê a construção de um novo autódromo. Aqui uma ocupação chamada Vila Autódromo. Aqui umas casas de umas pessoas mais ricas, né? Alguns militares, uns 3 ou 4 coronéis da PM aqui morando. Filho de desembargador morando aqui. Filho de fiscal de meio ambiente do Estado. Não, fiscal, aliás, de meio ambiente do Estado, né? Que era bacana. Mas tinha gente pobre também, tinha uma área muito carente aqui, perto de um rio poluído, né? Um curso d'água poluído que chega na lagoa. Vocês veem como a lagoa aqui está poluída por conta dessa chegada, né? E todo mundo saiu daqui, né? Tem uma multiplicidade de ações individuais pedindo indenização. A maioria quis sair, né? O pessoal foi na defensoria, foram 147 pessoas na defensoria dizendo: nós queremos sair, nós vamos quebrar isso tudo aqui se vocês criarem caso, porque vocês estão criando caso. Aí a defensoria teve que juntar 147 declarações de moradores que queriam fazer acordo com o município e vir para cá, para esse condomínio. São apartamentos de 2 quartos, 3 quartos e quarto-sala. Quarto-sala ninguém quis, o prefeito mandou quebrar e juntar 2 apartamentos, dar um jeito. O prefeito tinha esse dinamismo. Aqui as mansões, né? A lei também, tinha uma lei dos Jogos Pan-Americanos ainda, da época dos Jogos Pan-Americanos, uma lei de 2005, se não me engano, que dizia que você poderia desapropriar se em alguma situação essa fosse a única ou melhor solução, se houvesse um problema, uma dificuldade a ser superada. A dificuldade tinha uma sentença dizendo: essa galera aqui tem que sair sem nenhuma indenização. A sentença no ação civil pública que o município movia desde 1993. A apelação já está me tirando há uns 3 ou 4 anos. A gente vai falar com o relator, a gente tinha certeza que aquilo não ia sair, né? Por um acórdão do tribunal não ia sair. A gente tinha certeza que essa ação tinha umas 200 partes, né? Que tinha nulidade processual. A gente tinha certeza que tinha nulidade processual. A gente junta tudo isso de gente aqui, ou vai pagar ou não vai sair. Então é desapropriação. Quem não aceitar vai para o judiciário, foi o que foi feito. Quem não aceitou a avaliação foi para o judiciário. Um membro do Ministério Público, segundo grau, dizendo que o município está maltratando os coitadinhos, pagando quantias ínfimas. Outro entrando com ação de improbidade, dizendo que as avaliações estão superfaturadas, né? E quando a gente faz um levantamento disso na Procuradoria, que quem avaliou aqui foi a Secretaria de Habitação, e quando a gente pega as ações que chegaram ao judiciário questionando o valor, a gente vê que no fundo ali, no total, deu uma disparidade de 2%, que é perfeitamente razoável em avaliação. Teve um que deu uma disparidade de 37%, que não dá para saber por quê, né? Uma coisa impressiona um técnico e não impressiona outro. A gente já teve isso em outros casos, né? Mas, assim, superavaliação não teve. Disparidade gigante não teve. Então, eu falo aqui daquela lei que do autódromo, né, que possibilitou desapropriar-se, né? Eu digo assim, mesmo se tivesse a sentença dizendo que os bacanas têm que sair sem indenização. Eles foram indenizados, algumas indenizações alcançaram 1 milhão, 2 milhões, né? Teve indenização de 2 milhões. Embora a sentença dissesse que... né? Aí já o Parque Olímpico, final de construção, aquelas ocupações já tinham saído todas. Outro que deu um pequeno problema, mas depois essa obra aqui, né, no Espelho d'Água da Lagoa, disseram não vamos fazer. Aí o acórdão foi extinção por perda de objeto. Maracanã, né, do nada surge uma aldeia indígena, né, no Maracanã, né, nos Jogos Olímpicos, que é a famosa aldeia Maracanã. O prédio está lá abandonado hoje, não tem índio nenhum, né, não tem aldeia. Né. Depois dos Jogos acabou o problema. Construção do Maracanã, né, com vários problemas, né? Só se descobriu que essa parte superior teria que ser demolida já com a obra licitada, em curso, né? Então isso aqui vai sem licitação. Maracanã já nos Jogos. Parque de Deodoro, que dá uma lição, né?
em Deodoro, é subúrbio, né? Tudo que você faz lá é tranquilo, né? Bem recebido, né? A prefeitura tinha um projeto de remodelação que fazia na Zona Sul, que era a mais nobre da cidade. Era crítica que o poste é isso, o poste é aquilo, o banco é isso, o banco é aquilo. Aí o prefeito fez 2 no subúrbio e uns 10 nessas áreas mais nobres, que são chamados formadores de opinião, então o prefeito quer agradar aqueles formadores de opinião. E as opiniões eram: o banco é ruim, esse poste torto, esse obelisco é absurdo, tem que demolir essa passarela, que coisa. E lá, quando ele falou, pô, a gente tem que fazer uma organização, eu falei, não, vai ter organização, vai ter uma grande festa, estou te esperando no subúrbio, né? Então ele falou, na nova leva não vai ter um na Zona Sul. E realmente ele diz, isso é bom, né? Porque quando você faz algo onde as pessoas precisam mais, elas dão mais valor mesmo. Isso é bom. Então o Parque Deodoro, que é o chamado Parque Radical, passou sem nenhum problema. Marina da Glória, né? Hiper problemático, eu falei, né? Várias ações, tem gente que diz que ele está no Parque do Flamengo, o parque é tombado, não pode fazer nada, né? Isso é o que efetivamente saiu lá, mas antes teve várias brigas, né, como eu relatei. Isso é o que saiu lá no final, né, para os Jogos Olímpicos. Isso aqui era a construção original. Algumas pessoas diziam que essa construção original em si já tinha valor como patrimônio histórico, não podia ser construído mais nada, sem autorização do arquiteto que projetou, que já tinha morrido, então precisaria de autorização da família, seria uma coisa bem complexa. Esses todos estavam lá, de fato, mas eles tinham sido colocados com base na decisão liminar que tinha caído, né, por uma decisão do tribunal, que estava em recurso em Brasília, que não era julgado. Mas isso aqui tinha sido construído com base numa liminar que dizia pode fazer qualquer coisa sem autorização do IFAM, porque o IFAM não dava autorização para nada, né? Mas a liminar tinha caído. Essa área tem vários projetos, várias brigas. Esse aqui foi um dos projetos para essa área, né? Da época que o Ike Batista estava à frente. Bom, e quando aparentemente uma coisa ia passar tranquila, a Secretaria de Meio Ambiente do próprio município embarga a obra às vésperas dos Jogos, né? Está a notícia aí. Há 50 dias para os Jogos, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente embarga a arena do vôlei de praia em Copacabana. Mas faz parte. Acabou, acho que eu fiquei meio no tempo, né? Quero agradecer muitíssimo a atenção de vocês. Muito, muito, muito obrigado. Nós que agradecemos ao doutor Luiz Roberto da Mata, fez essa grande exposição sobre os problemas enfrentados pelo município do Rio de Janeiro. Trabalho da Procuradoria à época para a solução das demandas. Doutora Patrícia, algo para... Eu queria só falar uma coisa que, não sei se vocês perceberam, que o nosso estado, os nossos municípios, eles são muito ruins de planejamento. E muitas vezes as coisas têm que acontecer e sobra para a Procuradoria correr atrás para viabilizar um interesse público maior, né? E aí sobra para uns corajosos assim, viabilizar coisas, porque nós viemos de um histórico autoritarista, onde o executivo mandava, mas não necessariamente ele teria que cumprir as leis que ele mandava. Nós, no município, tivemos muito tempo órgãos federais que achavam que não precisava de alvará de localização em funcionamento. Quando a gente começou a exigir, virou uma confusão. Como assim? Né? Eu sou da União, e daí, meu amigo, quem organiza a gestão do solo urbano é o município. E nós estamos vivendo um processo de aprendizagem a lidar com as próprias leis que a gente cria, mas nem sempre os gestores fazem isso. A gente tem o Estatuto da Cidade dizendo que o estudo de impacto de vizinhança não substitui o estudo de impacto ambiental. Só que vai falar isso para o gestor, a obra está na rua, o bicho está pegando, ou você faz a obra andar, e você tem prazos internacionais que você se comprometeu, e você faz o quê? Lembra que a gente falou aqui que o nosso trabalho é o mais desafiador de todos, porque às vezes a gente pega situações que a gente tem que ser criativo para atender o interesse público. E, olha, esse cara é um herói, porque ou faz alguma coisa para andar, ou a cidade ia virar um caos. Agora, o que eu acho que o nosso papel é começar a questionar, nem que seja administrativamente, porque, em juízo, o nosso papel é fazer o interesse maior, melhor planejamento. Porque o planejamento é um dos princípios que está na Constituição. Os nossos gestores precisam planejar mais e improvisar menos, né? Porque sobra para a gente. A Procuradoria tem sofrido muito e você está de parabéns por tanta coragem. Muito bem.
sei se é comum a todos aqui, mas criada a setorial de atendimento ao Ministério Público, alguém já criou também aí? Não? Ah, não, porque no meu lá tem, no meu município lá tem. Bom, senhoras e senhores, vamos então dar sequência aqui, encaminhando aqui para a final do nosso painel. Direito urbanístico moderno, desafios sociais, tecnológicos e de proteção ambiental. Pediria à doutora Patrícia que... Só antes da gente fazer a homenagem... nós tínhamos combinado que não teria perguntas. Não, só para que mas ficar. uma só, porque ela Tá tão bem. gentilmente eu interrompi. Não, Você quer mas fazer? tudo bem. Não. Faço questão que a senhora fale. Não, de forma alguma. Já respondeu? Já respondeu? Então ótimo. Muito bem. Mas tá, de verdade? Ah, então tá bom. Insiste, então tá bem. Obrigado. Então vamos lá, doutora Patrícia, vamos fazer aqui a entrega do certificado e daquele brinde que os senhores já sabem do que se trata. Uma panela de barro onde se faz a muqueca capixaba. Carinhosamente, um brinde carinhosamente preparado pela doutora Patrícia para os nossos palestrantes, com a preciosa ajuda da Nilza. Muito bem. Nós agradecemos. Vamos deixar o certificado assim. Isso. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez ao nosso palestrante, doutor Luiz Roberto da Mata, para quem peço mais uma vez a salva de palmas. Muito obrigado.